Olá, olá! Seja todo muito bem-vindo no canal mais uma vez. Para nós estarmos estudando neste dia a nossa lição de número 13, que traz um assunto sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. O nosso textuário está lá nos Evangelhos de Mateus, capítulo 1, verso 23, que diz, textuário: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então aqui o nosso tópico 1 diz o seguinte: o reino de Deus no mundo. O ponto 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse é o evento que se deu pela concepção do nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que o Evangelho ratifica que ele é o Filho do Altíssimo e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar o nosso pecado. Hebreus capítulo 2, verso 14 a 18, sobre a encarnação de Cristo. Todos nós sabemos que depois do pecado de Adão e Eva, foi necessário morrer um inocente para pagar essa dívida. Porque quando Adão pecou, ele contraiu uma dívida para com Deus. E essa dívida ela tinha que ser paga. Só que essa dívida, para ser paga, alguém sem pecado tinha que morrer. Só que o povo da época, eles continuaram pecando e se distanciando da presença de Deus, resumindo que todo o homem da face da terra cometeram pecado. E foi por causa disso Deus faz uma promessa que através de uma virgem que daria à luz um filho. Este filho foi Jesus. Ele é filho de Maria, mas ele não é filho de José. O Espírito Santo veio, colocou, como a leitura explicou, Jesus ali no ventre de Maria, e assim aconteceu ali a sua gestação, como eu creio, como de costume, passou os 9 meses. Veja que Deus ali faz uma promessa e começa Deus cumprindo. Jesus, então, nasce como criança e se desenvolve na graça, no conhecimento, como qualquer outra criança. Veio como homem, viveu como homem. A única diferença foi a sua geração, ou seja, ele não veio da vontade do homem e da mulher, mas pelo Espírito Santo de Deus. Mateus, ele cita esta profecia como um cumprimento da palavra do profeta Isaías, ou melhor, a profecia original, ela encontra-se lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz, vou ler aqui para vocês na palavra, que diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, a qual nós lemos que traduzido, seu significado é Deus conosco. Então essa profecia aqui, Mateus, ela se cumpre aqui no Novo Testamento. Porque nós vemos que Deus fez uma promessa e Deus cumpriu a sua promessa. E aqui no Evangelho, segundo escreveu João,
irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que João, capítulo 1, verso 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E veja só, vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, tudo isso significa que Cristo se fez homem no tempo determinado e agora ele possui duas naturezas, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Foi necessário a encarnação para que a dívida fosse eliminada. Como homem, ele sofreu, padeceu, foi tentado e não cedeu à tentação. Alguém pode dizer que Jesus venceu tudo isso porque era Deus. Não, isso não é verdade. Ele não cedeu à tentação porque ele orava, jejuava e consagrava a sua vida, vivia em vigilância. Jesus tinha muito cuidado, fugia da aparência do mal e andava em comunhão com Deus, o Pai. Jesus não pecou porque ele tinha uma vida em comunhão. Nós vemos que quando Jesus andava com seus discípulos, Jesus estava sempre buscando oração, mostrando que é importante estarmos em vigilância, buscando para vencer as tentações. Por isso é que Jesus venceu. E como homem, ele ganha o direito, de salvação como homem. E nos disse para nós termos bom ânimo, que ele venceu e vós também vencerá. Porque Jesus ele conhece todas as lutas que uma pessoa humana passa. Porque ele se fez humano para mostrar para todos que é possível sim vencer o mal. O pecado entrou no mundo por um homem, que foi Adão e Eva, e assim tinha de ser também vencido por um homem, e foi nosso Jesus, O pecado de Adão, ele nos trouxe juízo e condenação. Mas a obediência de Jesus para com Deus trouxe para nós justificação e nos deu vida com abundância, Então nós temos que estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas. E vamos nós para o nosso ponto 2, que diz: a mensagem do reino. Após a tentação do deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para o arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente os arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus, capítulo 24, e o verso é o 14. Então, vejamos aqui que a chave da vitória está no arrependimento dos seus pecados. Todos nós temos pecado, porque nós somos seres humanos, e o ser humano tem pecado sim. Aquele que disser que não tem um pecado aqui, ali, acolá, mas a palavra de Deus é certa. Tropeça uma, tropeça noutra. Então, nós temos que reconhecer o nosso pecado
para que nós venhamos nos arrepender e Jesus nos perdoar. Aquele que aceita Jesus Cristo, verdadeiramente ele muda de vida e anda em novidade de vida com Deus. Mas você aceita Jesus e você vai para a igreja, você fala, prega, e as suas atitudes não são segundo a vontade de Deus, você tem que se arrepender e se afastar de todas as aparências do mundo. Então, se nós aceitamos Jesus, nós muda, porque o Espírito Santo, ele faz essa mudança. Mas para isso, nós temos que ser verdadeiros, se arrepender, porque essa de sermos cristãos e não termos uma vida segundo a vontade de Deus, está errado. Nós, a igreja de Cristo, eu, você, somos o quê? A coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, quem deve sustentar e proteger e comprovar a verdade somos nós. A verdade esta que é a palavra de Deus. Isso tudo quer dizer que temos que pregar a palavra, sim, a palavra de Deus. Temos que pregar a palavra de Deus e viver o que nós pregamos, porque essa palavra de Deus é a verdade. João 8, verso 32 diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Só falar e ensinar a palavra de Deus e não praticar está errado. É conhecimento bíblico, mas não praticar de nada adianta. Podemos pregar bonito, falar bonito, cantar, mas não pratica, não adianta. Tem uma mensagem que diz do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, porque biblicamente nós só seremos filhos de Deus ao praticar a sua palavra e se vivermos a sua palavra. Ser filho de Deus não é ter conhecimento, e sim praticar aquilo que nós ensina. Ter conhecimento, mas não crer, não serve de nada. Se pregamos a verdade, que somos sal da terra, luz do mundo, pois é o certo sermos sal da terra e luz do mundo. Cabe nós mostrar e demonstrar aquilo que está na Bíblia, que é possível vivermos e fazermos. Se nós pregamos que nós precisamos de amor, mas nós não temos amor, pregamos acerca da santidade e a nossa vida precisa ser santa. Hoje em dia nós vemos muitos líderes, muitas pessoas na frente do trabalho, precisando de libertação. Ou melhor, não são libertos. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não vai ser sustentada pelo que eu faço ou pelo que eu falo, pelas minhas palavras, pelo trabalho. Não, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é sustentado pelo o meu testemunho e pela minha vida. Todos vão ver você pregar o amor, mas todos também vão saber se você vive o que prega, certo? E estas palavras são poucas e nós vamos para o nosso ponto 3 já. E aqui está o nosso ponto 3 que diz os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destaca-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexuais, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e a jejum a partir de um coração sincero, não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores. Neste sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo.
e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Assim, o Filho do Reino deve expressar esses valores em seu viver diário. É bom fazer a leitura, né? Porque está na palavra, aí você compreende, entende, tira suas conclusões, né? Então, aqui está falando sobre os valores do reino. Quando nós falamos do reino de Deus, de Nova Jerusalém, nós estamos falando de uma mudança. Porque pessoas que aceitam Jesus ou aceitou Jesus e faz parte desse reino de Deus, não pode, em hipótese alguma, seguir e fazer a vontade deste mundo. Porque andar do mesmo jeito, da mesma forma, seu comportamento da mesma maneira, as pessoas que fazem parte do reino de Deus precisam fazer o que Jesus ensina, obedecer à vontade de Deus, à vontade do nosso Senhor. E nós vimos aqui sobre, o sermão da montanha. Então, o que quer dizer? Todos os cristãos, ou todos que desejam ser cristão, ele precisa conhecer o sermão da montanha. Ali, o nosso Salvador Jesus Cristo, ali, ele apresenta as características, o comportamento e todas as funções da pessoa que quer fazer parte do reino de Deus. Como já foi dito, eu repito, o mais importante do que conhecer a verdade de Deus é você praticar a verdade. E por quê? Porque a salvação não está no conhecimento da verdade, mas sim na prática dela. Fazer parte do reino de Deus não significa estar na igreja, garante que você faz parte do reino de Deus. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Está na igreja, mas continua pecando. E esses tais não estão no reino. E segundo nós que aceitamos a Cristo, recebemos a revelação, Deus nos deu conhecimento, da palavra, que é a verdade. Antes nós não tínhamos conhecimento da verdade, agora nós já temos conhecimento da verdade. Você já sabe o que é certo e o que é errado. O que nós temos que fazer, irmão, é obedecer a Deus e transmitir a palavra para que outras pessoas possam adquirir esse conhecimento e aceitar Jesus também e ter suas vidas transformadas e mudadas para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? E eu agradeço a Deus por mais um tópico desta lição e que Deus te abençoe até o segundo tópico, se Deus quiser. Amém? Tchau!